Olá, nós vamos então fazer uma gravação aqui acerca do conteúdo da disciplina de Desenvolvimento Sustentável, algo que vai se apresentar tanto sob o ponto de vista de uma revisão, né, como sob o ponto de vista de colocação da matéria de acordo com o conteúdo programático da disciplina. Nós vamos abordar inicialmente o ponto 1, se possível dentro dos 15 minutos que tem que ter cada vídeo aqui nessa plataforma, senão a gente vai dividir em mais de um vídeo. Agora, o ponto está intitulado Desenvolvimento Sustentável, dois pontos, um paradigma em construção. Por que a questão do paradigma? Primeiramente, pelo fato de que o desenvolvimento sustentável vem a ser uma proposta de crítica ao modelo atual de desenvolvimento, um modelo num mundo globalizado sob vários aspectos, dentre os quais o econômico, um modelo de desenvolvimento que está diretamente vinculado ao crescimento econômico e, por conseguinte, a uma sociedade onde há um consumo em massa e como consequência, né, uma produção também massificada de bens, ensejando igualmente um consumo muito grande de recursos naturais numa ponta, né, e na ponta final o descarte também massificado de rejeitos e de resíduos. A proposta do desenvolvimento sustentável vem no sentido de rever esse quadro e vai se apresentar para e passo com a proteção internacional do meio ambiente, até mesmo porque, como nós vamos ver, os marcos, né, nessa linha do tempo da sustentabilidade vão remeter a um caminhar lado a lado com essa proteção internacional do meio ambiente. Bom, quando eu penso no paradigma do desenvolvimento sustentável se estar ainda em construção, isso fica evidenciado justamente a partir da evolução do conceito de desenvolvimento sustentável. Os primeiros passos foram dados efetivamente com todas as críticas que se fizeram ao modo de vida do ser humano, notadamente nos países industrializados, onde justamente a sociedade tinha acesso a uma grande quantidade de bens, uma sociedade que já experimentava problemas sob o ponto de vista de resíduos, sob o ponto de vista de contaminação de toda sorte, dentre outros, escassez de recursos naturais, perda de qualidade de vida e tudo mais, essas críticas que estavam vinculadas, por exemplo, ao uso de agrotóxicos massivamente, por exemplo, ao uso da energia nuclear, ou ainda à poluição em meio urbano, como a poluição hídrica, como a poluição dos solos, bom, e por aí vai. As críticas são diversas e variadas. Agora, é justamente a partir da primeira conferência da ONU em matéria ambiental, que se realiza na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972, que vai se discutir um pouco mais amplamente quais são os limites ao crescimento econômico, limites esses que vão se encontrar justamente no meio ambiente. Vale dizer, o meio ambiente enquanto fonte de recursos naturais, de uma parte, e o meio ambiente enquanto destino dos rejeitos da sociedade industrial. E por rejeitos eu não falo só o lixo, eu falo também tudo quanto é poluente emitido pelas atividades humanas. Ora, se eu penso a partir desses elementos, e claro, remeto à Conferência de Estocolmo, é natural que os chamados pilares do desenvolvimento sustentável, que são o econômico, o social e o ambiental, apareçam na declaração final dessa conferência, a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Humano de 1972. Então, ali estão dados os primeiros passos no âmbito da proteção internacional do meio ambiente em relação ao desenvolvimento sustentável. Passos esses que vão remeter, como eu disse, a esses pilares, mas pilares que têm que estar em equilíbrio. Não adianta eu ter um pilar menor ou maior do que o outro, com maior importância ou menor importância do que o outro. Então, há que se privilegiar o crescimento econômico, mas esse crescimento econômico tem que respeitar os limites impostos pela natureza, e nós temos que visualizar também que
o fruto desse crescimento econômico, ele tem que se voltar a beneficiar a sociedade como um todo. Bom, a ideia é linda, maravilhosa, é mais ou menos esse o conceito de desenvolvimento sustentável, nós vamos falar nele daqui a pouco. Mas o fato é que esse primeiro passo dado lá em 1972, onde não se fala na nomenclatura desenvolvimento sustentável, ele traz esses 3 pilares da sustentabilidade, remetendo a que dizem, no âmbito da União Internacional para a Conservação da Natureza, lá em 1981, por aí, alguém tivesse desenvolvido o conceito de desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento, mas este conceito realmente vai aparecer para o mundo a partir de um documento que se publica em 1987 no âmbito do processo de preparação da segunda grande conferência da ONU em matéria de meio ambiente, que foi a Conferência do Rio de Janeiro em 1992, quer dizer, 20 anos após a Conferência de Estocolmo. O documento do qual eu estou falando é o relatório intitulado Nosso Futuro Comum. O apelido desse relatório é relatório Brundtland, ou Brundtland, como queiram, na medida em que a presidente da comissão que elaborou esse relatório se chamava Gro Harlem Brundtland e era a ministra do Meio Ambiente da Noruega à época. O relatório vai trazer ao mundo o conceito de desenvolvimento sustentável, um conceito que, como eu disse, entra no processo preparatório da Conferência do Rio de 92 e, portanto, norteia a Conferência do Rio de Janeiro lá em 1992. Mas esse conceito ele vai ser traduzido em linhas gerais da seguinte maneira: o que é o desenvolvimento sustentável? Né? Se vamos pensar numa definição a partir do relatório Brundtland de 1987. É aquele desenvolvimento que permite que se atendam às necessidades das gerações presentes, sem com isso prejudicar as necessidades das gerações futuras. Vejamos, já falei nos 3 pilares da sustentabilidade que, devendo estar em equilíbrio, trazem essa visão ideal, né? Quer dizer, eu vou poder explorar os recursos naturais em benefício de um crescimento econômico e a sociedade vai se beneficiar desse crescimento econômico. Olha que lindo. Mas o desenvolvimento sustentável vai exigir também que se considere um outro elemento, que são as necessidades. O que vem a ser as necessidades? O que é necessário para a humanidade hoje? Qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade hoje, em termos de bens de consumo, por exemplo? Eu dizia mais cedo, nós vivemos numa sociedade onde há uma produção em massa para um mercado que consome em massa. E esse consumo massificado, ele não está necessariamente vinculado a necessidades prementes, ou eu diria necessidades reais da sociedade, mas, eventualmente, a necessidades criadas. Por quem? Justamente pelo mercado. Justamente pela, vamos pensar, campanha publicitária que diz: você precisa comprar isso. Quantas vezes vocês já não viram anúncios publicitários que dizem: você precisa disso? Né? Você não pode mais, vamos pensar, morar num prédio, você tem que morar agora num condomínio horizontal. Ou você não pode mais ficar sem um smartwatch, você tem que usar um smartwatch, senão você está fora. Você não pode mais ficar sem um smartphone, você tem que ter um smartphone. Você tem que ter o carro agora do ano, e o carro do ano agora ele não sai mais em dezembro, o carro do ano sai em abril já está o modelo do ano que vem. Quer dizer, é uma sociedade que remete sempre a um processo de consumo constante. Né? E nessa visão, a necessidade da população ela tem que ser vista não sob esse aspecto de sociedade de consumo de massa, mas sob um aspecto de reais necessidades da sociedade. Então, eu falar em desenvolvimento sustentável implica no equilíbrio entre os 3 pilares, mas implica também em eu rever as minhas necessidades de consumo para que elas não sejam necessidades criadas, mas que elas não sejam necessidades supérfluas, mas que elas sejam necessidades reais. Eu, enquanto consumidor, eu tenho que rever, ser bastante crítico em relação à minha postura de consumidor. E fala o conceito, né, quer dizer, a própria definição do conceito de desenvolvimento sustentável, vai falar também em gerações presentes e gerações futuras.
As gerações presentes somos todos que estamos no planeta agora. Então, há um conceito que, que se vincula, ou que se apresenta bastante próximo disso, do que nós vamos comentar agora, essas necessidades das gerações presentes, né? Que é o que remete à chamada solidariedade intrageracional, quer dizer, dentro de uma mesma geração, a geração presente, nós temos que ser solidários. E o conceito do qual eu estou falando, que se vincula de maneira bastante próxima a essa solidariedade intrageracional, é o conceito de pegada ecológica. O conceito de pegada ecológica, se me permitem um parêntese, ele foi concebido lá nos anos 90 e visa mensurar quanto que eu, indivíduo, preciso em hectares para responder, né, para atender às minhas necessidades. Lembrem-se, necessidades reais ou necessidades fictas, supérfluas, necessidades criadas. Então, quanto eu preciso para atender as minhas necessidades em hectares do planeta durante um ano? Se eu falo em solidariedade intrageracional, a coisa está complicada, porque a pegada ecológica do norte-americano médio enseja que o norte-americano, ou seja, todos os habitantes dos Estados Unidos, no mês de abril, tenham consumido todos os recursos naturais que estavam à sua disposição para atender às suas necessidades durante um ano. Ao passo que o cidadão que está morando lá na África subsaariana, no meio da savana, ele demora 4 anos para gastar tudo o que está disponível de recurso natural para ele na Terra, no planeta Terra, para que ele atenda às suas necessidades durante um ano. Então há uma disparidade muito grande entre essas necessidades do norte-americano e do africano, da África subsaariana, justamente pelo fato de que o norte-americano consome superfluamente, ao passo que o cidadão lá na África subsaariana ele está procurando é só sobreviver. O dele, o essencial é essencial mesmo, e às vezes é um essencial lá no mínimo do mínimo do mínimo, para que ele não morra. Né? Então, eu pensar no conceito de pegada ecológica, ele tem um vínculo muito estreito com o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, enquanto paradigma de mudança no nosso modo de produção e de consumo. E justamente o foco do conceito de desenvolvimento sustentável está voltado a mudanças nos nossos modos de produção e de consumo. Vou voltar nisso daqui a pouco. Então, assim, eu pensar, por outro lado, nas gerações futuras, é eu pensar nas gerações que virão daqui a um milênio. Ou seja, a preocupação do conceito de desenvolvimento sustentável ou buscar ser implementado é a de garantir a chamada transmissibilidade de um patrimônio comum, que é o patrimônio ambiental, com vistas a atender às nossas necessidades, que elas sejam razoáveis e reais, mas também atender às das gerações que virão depois da gente. Não os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., mas quem virá daqui a um milênio. Né? Na sequência, no próximo vídeo, vou tecer alguns elementos acerca das críticas que existem ao conceito de desenvolvimento sustentável.